né? Sua criança vai ficar aí do seu lado, olha só que bênção. Assistir o culto em família, não é, tia Lídia? Olha só que bênção. Então coloca a sua criança aí do seu lado, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Queridos, abra comigo no livro de Tiago, capítulo 5, se você tem o hábito de anotar, você que está em casa, pegue uma caneta, um papel, comece a praticar esse hábito de anotar algumas coisas, para que depois você possa meditar na sua casa. Aí no livro de Tiago, capítulo 5, a partir do verso 17, a palavra de Deus diz assim para mim e para você, olha só que tremendo: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou. Ele orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Pai, é a tua palavra, obrigado por essa tarde, esse começo de noite. Nós queremos ouvir a tua voz, saímos da nossa casa para vir nesse lugar, porque entendemos que o Senhor tem uma palavra reservada para nós. Queremos ouvir não aquilo que nós queremos, o desejo do nosso coração, mas queremos ouvir aquilo que vem do Senhor para nós. E nesse dia, meu Deus, colocamos o nosso coração diante de Ti, diante da Tua presença, em nome de Jesus. Queridos, olha aqui para mim, esse mês é um mês muito especial. Talvez nós conhecemos muito, né, é o Outubro Rosa, nós conhecemos Setembro Amarelo, tal, mas para quem não sabe, nós estamos vivendo, né, o Janeiro Branco. E o Janeiro Branco, para quem não sabe, trabalha sobre o sentimento, as emoções das pessoas. Então é trabalhado o sentimento, as emoções e várias coisas que têm acontecido na alma das pessoas. E no dia de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esgotamento espiritual, ou esgotamento físico. E quantas pessoas estão cansadas, estão com esgotamento? Tem uma palavra que está em moda chamada burnout, ou a pronúncia não está correta, tá? Não precisa me corrigir, porque no inglês, né, não se pronuncia dessa forma, mas é uma palavra que está muito em moda. Hoje tem uns já me olhando assim, ó, né, Marcelinho? Já tem uns me olhando assim de rabo de olho, a pronúncia correta não é essa. Eu lembro um dia que uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu acho que eu estou sofrendo de burnout. Eu falei assim: de quê? De burnout. Eu demorei uns 10 minutos para entender o que ela estava falando. É um esgotamento físico, é um esgotamento emocional. E quantos de nós estamos sofrendo de um esgotamento emocional? Coloca o título da palavra para mim hoje, coloca aí para mim: como vencer o esgotamento. Vamos falar sobre esgotamento. Eu não vou usar muito essa palavra burnout, porque a pronúncia não está muito correta, mas nós sofremos de um esgotamento. As pessoas têm sofrido de um esgotamento. Todos nós temos sofrido nesses dias. E se vocês prestarem atenção, queridos, os brasileiros é o segundo país que sofre de um esgotamento emocional. Você sabia disso? O brasileiro é o segundo país do mundo que sofre de um esgotamento. O brasileiro, 85% da população brasileira está sofrendo de um esgotamento, que tem drenado as suas forças, as suas emoções. Quantas pessoas dormem e no dia seguinte não querem levantar da cama? É lógico, talvez você vai olhar aqui para mim, eu não sou profissional da área, não vou fazer um diagnóstico da sua vida, pode ficar despreocupado, mas eu vou ver o que a Bíblia ela nos ensina a respeito disso. O que a Bíblia tem para você e o que a Bíblia tem para mim. E de repente nós nos deparamos com esse esgotamento, um esgotamento físico, né? Um esgotamento espiritual. E deixa eu te fazer uma pergunta hoje, e você seja sincero, você não precisa levantar a mão, não precisa fazer nada. Você tem sofrido de um esgotamento nesses dias? Talvez você anda cansado. Quantas vezes, querida, a gente acorda pela manhã e de repente a gente nem quer levantar da cama? Você fala, parece que você dorme,
você tira férias, mas você continua cansado e você continua cansada. Então a primeira coisa que eu quero te perguntar nessa noite, coloca o próximo para mim, fazendo um favor, Igor. Você se sente esgotado? Você se sente esgotada? Mas o que tem tirado a sua força nesses dias? Sabe, queridos, a primeira pergunta que nós temos que fazer: por que eu me sinto cansado nesses dias? Por que eu estou cansada? E de repente a gente fala assim, não, mas isso é só para algumas pessoas. Não, queridos, é todos nós. E eu vou te mostrar algumas coisas aqui, eu vou te fazer algumas perguntas, e essas respostas, dentro de você, a sua sinceridade com você, vai trazer algumas respostas. Então, esse desânimo, né, essa ansiedade, essa preocupação excessiva, nós vivemos com uma preocupação excessiva, a ansiedade tem batido a nossa porta. Talvez uma doença do século é a ansiedade. As pessoas andam ansiosas o tempo todo, correndo de um lado para o outro. O próprio Jesus, ele trabalhou isso com os discípulos. Se você ver ali em Mateus capítulo 6, ele pergunta para os discípulos: por que vocês andais ansiosos com o dia de amanhã, com que é a vez de comer, de beber, de vestir? Ele fala: olha para o lírio, olha para os campos, olha para os pássaros. Nem Salomão vestiu dessa forma, homens de pequena fé. Então ele trabalha com a ansiedade, nada mais é do que a falta de fé no nosso coração. Quando você vai no livro de Filipenses capítulo 4, ali o apóstolo Paulo, ele começa a trabalhar da mesma forma. Ele fala assim, ó, alegre-se no Senhor. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja aquilo que habite aonde? Dentro do seu coração. Então o próprio Jesus, ele trabalhou a ansiedade no coração. A ansiedade nada mais é do que sufocar, estrangular. Essa palavra ansiedade no grego significa sufocar, aquilo que te tira o ar. Uma pessoa ansiosa, ela é uma pessoa que ela fica sufocada. E deixa eu só te falar outro dado, isso aqui não é nada cristão, querido, mas é um dado científico. 79% das coisas que tiram o seu sono, elas não concretizam na sua vida. Sabia disso? Quantas pessoas já ficaram sem dormir por causa de uma entrevista de emprego no outro dia? Isso dá para perguntar, né, queridos? É só eu? No outro dia, você fala assim, não, porque... Deixa eu só fazer uma pergunta. Quem aqui já foi convidado para pregar numa célula e no outro, passou a noite inteira em claro porque ficou ansioso, achando que era um bicho de 7 cabeças, não tem jeito, ou alguém te chamou para fazer uma oração, e aquilo durante uma semana foi uma tortura na sua alma, coisa simples, queridos, coisa do nosso dia a dia, e às vezes nós como pastores também passamos por isso, mas coisa simples. Então, você se sente esgotado? Essa é a primeira pergunta. Talvez você chegou aqui hoje, você está aqui no salão, e a primeira pergunta que eu coloquei, você se sente como, né? Como está isso? Como você está hoje? Como está seu coração? Você está preocupado, você está angustiado quando você entrou aqui dentro? Como que está? Talvez você teve férias, várias outras coisas. Outra pergunta que eu quero fazer para vocês, coloca o próximo para mim. Qual o motivo do seu esgotamento? Então não adianta só nós estarmos esgotados, talvez você fala, eu não aguento mais, né? Você já viu aquela coisa da mãe? Antigamente a gente achava que era frescura, não é? Você chegava em casa, a mãe, você falava assim, mãe, cadê minha calça? E de repente você vai ver, o dia que eu morrer, você vai sentir, não é assim? A mãe falava isso ou não? Você vai ver, um dia você vai chegar aqui, eu vou sumir. A mãe falava muito isso, não é assim? Você vai ver, um dia você vai casar, você vai sentir falta, né? A mãe era mais ou menos isso. Eu lembro, né, que a gente morava numa casa muito simples e às vezes a gente, quando fazia muito frio à noite, né, minha avó pegava e levava a gente para o quarto, porque a gente tinha que aquecer, que só tinha uma coberta, então ela colocava todo mundo ali na cama, porque a gente só tinha uma coberta, e de repente fazia um barulho na cozinha, né, e a gente falava, vó, o que foi? Ela falou assim, é espírito. Eu falei assim, eles não tinha nada para fazer, veio cá lavar as panelas, né, vó? Deve ser.
Aí, além de ir para o quarto, ainda apanhava, porque falava. Mas deixa eu falar algo para vocês. Deixa eu só falar algo para vocês. Mas qual é o motivo do seu esgotamento e do meu esgotamento? E fui pesquisar algumas coisas. Por que as pessoas reclamam desse esgotamento? Por que as pessoas estão drenadas, as pessoas estão desanimadas? Eu coloquei algumas coisas aqui para nós meditarmos hoje. Olha só, a primeira coisa, na lista que eu pesquisei, a primeira coisa que as pessoas reclamam do trabalho. As pessoas estão cansadas do trabalho. Um chefe ali enjoado que cobra, de repente aquela equipe de trabalho, cobrando algumas metas, ali naquele trabalho, um trabalho fadigante, um trabalho que te suga o seu tempo. Então o trabalho talvez é uma das, a pressão ali, os colegas difíceis que você tem que conviver, e você se sente o quê? Cansado. Como eu disse, o Brasil é o segundo país com maior esgotamento ali no trabalho, é o Brasil. Sabia disso? Aí vem aqueles assim, bem assim, pastor, qual que é o primeiro? Por que você quer ir para lá? Então não vou te responder. Então as pessoas estão o quê? Fadigadas. Metas, tem que levantar cedo, às vezes te cobra algumas coisas. Segunda coisa que eu percebi, que as pessoas andam o quê? Esgotadas, a maternidade. Eu fico olhando a maternidade, talvez as mulheres tenham o trabalho mais difícil da face da terra. Um trabalho que é dedicar 24 horas, um trabalho que não tem férias, um trabalho que não tem final de semana, um trabalho que não é remunerado. E deixa eu só perguntar aqui, tem alguma mãe que deixa a criança lá, recém-nascida, sai e volta só, não, eu vou viajar e volta final de semana, é assim, queridos? Cadê as mulheres aí? As mães têm que dedicar o quê? 24 horas. Então quando você vai conversar com as mulheres, né, então tem sido uma carga, a maternidade é uma grande responsabilidade, e no meu entender, talvez um trabalho, que muitas vezes não é reconhecido, e para mim é um dos trabalhos mais pesados. Eu fico olhando, queridos, eu vou tomar liberdade, depois eu brigo com ele. Sábado passado, nós saímos aqui da rede e tal, e nós fomos comer esfirra, e o Pedrinho mais a Érica, né, tem a bebezinha, e tem a Elizabeth, a Gordelícia, eu chamo ela de Gordelícia, e ela estava dormindo, estava dentro ali do carro, eles colocou o carro assim, do lado do passeio, e aí a Érica sentava, olhava dentro do carro, voltava, a hora que ela mal sentava, o Pedro levantava, olhava dentro do carro para ver se ela estava dormindo, voltava, sentava, a Érica levantava, e eu olhando aquilo, queridos, os dois estavam, o prazo de um olhar, porque estava aqui, ó, o carro estava aqui, então um levantava, olhava para ver se ela estava dormindo, sentava, aí a Érica levantava, olhava, voltava a sentar, o outro ia, levantava, até que eu acho que a menina não aguenta, eu falei assim, eu preciso acordar, porque não tem jeito, olha lá ele ria lá no fundo, e a Gordelícia, pessoal, né, eu chamo ela de Gordelícia, linda. Esse dia eu fui procurar o Pedrinho, ela é maior do que o Pedrinho, eu fui ver, cadê o Pedrinho estava dormindo no carrinho dela, ela estava balançando o carrinho do Pedrinho, falei assim, Elizabeth, cadê o Pedrinho? Ela falou para mim, Titi, está dormindo no carrinho, mas deixa eu te falar, talvez é um dos trabalhos menos reconhecido, é o trabalho da maternidade, e quantas mulheres, querido, têm tomado conta sozinhas dos filhos, e são viúvas de maridos vivos, verdade daqui. Quantas mulheres são viúvas de marido vivo, e elas estão ali preocupadas, ansiosas, né, tal, vamos lá, outra coisa que eu coloquei, que chama atenção, e que vem trazendo um esgotamento, as demandas da vida. Quais são as demandas da vida? O desempenho na sociedade, o homem ideal, a mulher ideal, o patrão ideal, é o funcionário, é a esposa ideal. Então isso vem o quê? Nos sugando. Então vem cobrando o pastor ideal, o profissional de sucesso.
Outra coisa, padrões de desempenho. Afinal de contas, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que ter o melhor resultado. Outra coisa, o ministério pastoral. Sabia que isso também suga a nossa vida, queridos? Às vezes as pessoas olham para nós, né, e acham que ministério pastoral é apenas subir aqui em cima. Mas eu fico olhando, querido, o ministério pastoral, às vezes nós não percebemos que nós estamos sendo sugados. E às vezes você olha, um dia eu ouvi uma pessoa dizer assim: não, a vida de pastor é vida boa. Ótima, queridos. A hora que bater lá na sua casa, 3 horas da manhã, para você ir lá expulsar um capeta, e ficar lá, até 7 horas da manhã, ou a hora que o capeta pegar a faca, e vir para cima de você, vida ótima, queridos. Ou você chegar na casa, a mulher está levitando, 1 metro do chão, tá? Vida ótima, queridos. Ou você chegar, né, Cíntia? Um dia a Cíntia chegou aqui, eu estava sentado aqui. Ela falou: o que foi? Eu falei: não, tem um capeta ali dentro. Estou falando mentira, Cíntia? Tem um capeta ali dentro, é porque eu agora estou dando uma descansada, mas agora mesmo eu vou ali brigar com ele de novo. Então é fácil, queridos. É vida boa, vida ótima. A hora que pega uma faca, vem para cima de você, é vida ótima, né? Ou a hora que, eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei para a igreja, e se você duvidar, depois a pessoa, né, Hugo, a hora que o lobisomem vira na sua frente, ou não, Hugo? A hora que transforma o lobisomem na sua frente, parte para cima de você, vida ótima, queridos, vida boa, né? Né, Marcelinho? Não vamos entrar muito em detalhe não, né? Se eu puder aqui, eu posso citar N coisas, né? E você fala assim: ah, não, a pessoa não levita, né, Lucimeire? Não levita, né, Lucimeire? Levita ou não levita, Lucimeire? Olha lá, Lucimeire. A hora que sai 1 metro do chão, né, Lucimeire? Eu estou falando essas pessoas porque eles presenciaram isso que eu estou falando. Então é só para comprovar o que eu estou falando, porque eu não estava sozinho, tinha pessoas junto comigo. Eu podia citar ele coisas aqui, mas não vou deixar você sem dormir à noite, não. Porque isso eu não contei nem 0,000%. Porque se você souber pelo menos 1%, você nunca mais volta nesse lugar. O que acontece nos bastidores? Às vezes, né, Sara, tem tanta coisa que acontece que as pessoas não sabem. Mas então, queridos, qual que é o motivo? Então, ministério pastoral, né? Vida boa. Será que é vida boa, queridos? Além de você ter que lidar com os seus problemas, com a sua vida pessoal, você tem que lidar com a sua família e você tem que lidar com os problemas das outras pessoas. E se você não souber lidar, isso vem esgotar a sua vida. Outra coisa que eu coloquei, que traz um esgotamento, situações, né, dos nossos pais, pessoas que foram frustradas. Então você começa a ver situações, conflitos nos relacionamentos. Uma das coisas que esgota a nossa vida é conflito nos relacionamentos, conflitos no casamento, conflito com a esposa, conflito com os filhos. E se você não tiver sabedoria para lidar com esses conflitos, isso traz um esgotamento na sua vida. Quantas pessoas perderam o melhor porque não souberam lidar com os conflitos dentro de casa? E uma das coisas aqui que eu coloquei, sabe o que mais destrói os relacionamentos? É a amargura. Pessoas amarguradas são lançadas num calabouço, e elas ficam prisioneiras do sentimento. Quantas pessoas estão amarguradas por ressentimentos, coisas que aconteceram no passado? Pessoas que estão amarguradas, a falta de perdão. Perdoar, queridos, é você libertar um prisioneiro e depois descobrir que esse prisioneiro era você. Então, quantas pessoas não conseguem liberar perdão sobre a vida das pessoas? E essas pessoas, elas entram nas masmorras mais profundas da alma. Então, se você vai descobrir, a amargura é uma das piores coisas que está no coração das pessoas. Quantas pessoas ficaram amarguradas com algumas coisas? Então, tudo isso traz o quê? Um esgotamento na minha vida e na sua vida. Mas quando nós começamos a ver, nós vamos ver aqui, conforme a palavra de Deus,
e nós já lemos Tiago capítulo 5, mas como Deus trata todas essas coisas? Como que Deus trata esse esgotamento? Nós vamos ver segundo a Bíblia, nós vamos ver segundo a palavra de Deus. Talvez você chegou aqui e falou: pastor, você falou que relacionamentos, você falou que trabalho, problemas familiares, falta de perdão, tudo isso traz um esgotamento, mas como que Deus trabalha isso na sua vida, e como que Deus trabalha isso na minha vida? E nós vamos ver um homem, que um dia ele teve esgotado emocionalmente, um homem chamado Elias. Elias era um homem, a Bíblia fala que Elias era um homem como eu e você. Coloca novamente para mim, mas como que Deus trata, né, com Elias? E a Bíblia começa a dizer que Elias era um homem como eu e você, na época ali que vários reis se levantaram, Elias ele se levanta ali, Deus levanta a vida desse homem, em determinado momento ele diz assim, ó: não vai chover segundo a minha palavra. Esse homem ele enfrenta um rei, talvez um dos piores reis ali de Israel, um homem chamado Acabe, casado com Jezabel. Esse homem era tão perverso que um dia ele estava olhando assim pela janela e falou assim: nossa, eu queria tantas vinhas de Nabote. A mulher dele olhou para ele e falou assim: vai lá e mata Nabote e toma a vinha dele. Porque esse homem, ele tinha desejos no seu coração. E um dia Elias, ele confronta Acabe, esse rei perverso. Ele olha e fala assim, lá em Reis capítulo 17, fala assim: não vai chover segundo a minha palavra. Olha só que tremendo esse homem. E ficou sem chover durante 3 anos e 6 meses, não choveu. Acabe ficou louco, Acabe foi atrás dele, querendo matar ele, até o dia que ele volta, e ele fala assim: vamos propor algo, você coloca os seus profetas, eu vou invocar o meu Deus, e você invoca o seu Deus. E a Bíblia fala que ele colocou ali os profetas de Baal. Baal era o Deus da fertilidade, então para ter fertilidade precisa de chuva, precisa de água. Ele coloca os profetas de Azera, 450, eram 850 profetas, gritando, chamando, falando assim: faz chover. E Elias olha e fala assim: eu acho que vocês têm que gritar mais alto, porque eu acho que o Deus de vocês está morto. Olha só esse homem, querido, abusado ou não? Imagina 850 homens gritando, invocando os deuses dele, eles se cortavam, eles gritavam, e Elias falava assim: grita mais alto, porque o Deus de vocês está dormindo. E de repente ele fala assim: vamos fazer o seguinte, pega agora sobre o altar, coloca água. Olha só, fogo com água combina? Olha lá, gente, fogo com água combina? Não combina. Ele falou assim: vamos fazer o altar, traz água. Ele fez um rego ali em volta, colocou a água, ele olhou para o céu e falou assim: tu és o Deus do céu, tu és poderoso. E de repente caiu o fogo do céu, e ali lambeu toda aquela água, desceu o fogo, e todo mundo começou a gritar: realmente o Deus de Elias. E logo depois, imagina, queridos, esse homem, ele apareceu na transfiguração ali, quando Jesus sobe no monte. Depois lá no livro de Apocalipse fala que vai haver 2 figuras, 2 testemunhas, provavelmente uma das testemunhas vai ser Elias, mas esse homem entra no esgotamento espiritual. Por que eu contei tudo isso? Para dizer que esse homem entrou no esgotamento espiritual. Agora, se Elias entrou no esgotamento espiritual, você acha que eu e você não vamos entrar, queridos? Elias, ele venceu 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Azera. Esse homem fez, para mim no Velho Testamento, é o 2º maior profeta depois de Moisés. Esse homem fez descer fogo do céu, esse homem foi levado num redemoinho, esse homem apareceu na transfiguração, esse homem em Apocalipse é uma das testemunhas, e esse homem entrou aonde? No esgotamento espiritual. Será que eu e você, nós somos melhores? Será que tem dia, queridos, que a gente joga a toalha e fala assim: não dá? Tem dia que dá vontade de ficar quietinho dentro de casa. Quantos aqui já tiveram vontade de ficar quietinho dentro de casa, querido? Vamos lá, pessoal, vamos fazer uma terapia de grupo, vamos lá. É para curar a alma, querido. Tem dia que você olha assim, o despertador toca, você fala assim: mas por que tocou o despertador? E olha só, Elias era um homem como eu e você. Coloca Reis para mim, Reis,
1 Reis, capítulo 19, no verso 1, coloca o verso 1, fazendo um favor. Então nós vamos lá, como Deus trata com Elias, coloca o versículo 1, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quando Elias havia feito, e como totalmente maltrataram os profetas à espada, versículo 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer assim, me faça os deuses, e outro tanto, se de certa manhã, essa hora não puser a tua vida como de um deles. Olha só, a primeira coisa, que trouxe um esgotamento na vida de Elias, uma mensagem, a Jezabel falou assim, ó, do jeito que você fez, eu vou fazer com você, cuidado, eu estou atrás de você, e isso trouxe o quê? Aquele homem que tinha vencido aqueles profetas, agora começa a entrar no esgotamento, tudo por causa do quê? De uma palavra. Então, quais são as causas do esgotamento? Agora nós vamos descobrir quais são as causas do esgotamento na sua vida e na minha vida. Coloca aí o próximo, fazendo um favor. A causa do esgotamento, né, na vida de Elias. Nós já lemos isso, vamos ver as causas. Coloca o versículo 3, isso. Os sintomas agora do esgotamento. Uma pessoa que está esgotada, quais são os sintomas que ela apresenta? Vamos lá, agora fica atento. Quais são os sintomas? O que vendo ele se levantou para escapar com vida e se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi se assentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Parece meio redundante, olha só. No versículo 3 fala que ele fugiu para não ser morto. Agora no versículo 4 ele pede a morte. Mas, então por que ele não ficou para morrer? No versículo 3 fala que ele fugiu. No versículo 4 ele sentou debaixo do zimbro e falou assim, quero morrer, quero morrer, quero morrer. Então a primeira coisa, qual que é o primeiro sintoma de uma pessoa que está esgotada? Primeira coisa, expectativa frustrada. Uma pessoa que espera algo e aquilo não é correspondido. Esse homem tinha uma expectativa, ele olha e fala, Deus, eu sou um profeta, olha só, o Senhor matou os profetas de Baal, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, e a expectativa do coração dele não foi correspondida. No livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, conta a história de dois discípulos a caminho de Emaús. Ali Jesus havia morrido, tinha ressuscitado, mas eles não sabiam, mas a expectativa do coração dele é que Jesus estabeleceria um reino. Havia uma decepção dentro do coração deles. Queridos, quando nós somos frustrados nas nossas expectativas, nós às vezes ficamos o quê? Esgotados, porque não aconteceu da forma que nós queríamos. Então a primeira coisa, não aconteceu da forma que Elias queria. Então Elias estava o quê? Frustrado. A maldição da expectativa. Quando nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro. Então esse homem estava o quê? Com as expectativas frustradas. Outra coisa que eu coloquei para nós meditarmos, lá no versículo 4, deixa eu ver se é o versículo 4, fala que ele teve medo e fugiu. Eu acho que é o versículo 2. Primeira coisa, frustração. Coloca o versículo 2, fazendo um favor. É o versículo 2? 3, é o 3, fazendo um favor? 3, e vendo ele, levantou-se para escapar com vida e foi chegando, e fala que ele teve medo, da versão está falando, isso, tem uma outra versão que fala que ele teve medo e fugiu. Outra coisa que traz um esgotamento, o medo. A primeira coisa, frustração. Segunda coisa, o medo. Quando nós temos alguns medos dentro de nós, o medo é uma prisão, o quê? Sem muro. Não tem coisa pior, queridos, do que você ser prisioneiro do medo. Você ficar aprisionado ali com medo. O medo, ele te paralisa. Até determinado momento, o medo, ele até te guarda. Mas se você tem aquele medo excessivo dentro de você, paralisa. Quantas pessoas ficaram paralisadas por causa do medo? Pessoas que tiveram medo. Queridos, eu não sei você, mas eu tinha muito medo de escuro. Não vou perguntar aqui quem tinha medo de escuro, não, porque, né? Medo de escuro. Eu acho que hoje, e eu tenho um problema sério que eu levanto em casa, né? Eu não acendo luz durante a noite e tal. Mas durante um período da minha vida eu tinha muito medo de escuro, querido.
Eu lembro que eu morava com a minha avó, eu dormia virado para a parede, porque eu tinha muito medo. E eu lembro um dia que eu escutei, porque no quarto não tinha porta, mas tinha cortina. Já viu aquelas cortinas que faziam assim, ó, clac. E depois parece que abria e fechava durante a noite. E eu grudado na parede, assim, tem alguém aqui no quarto. E o medo, ele dimensiona, não é? Lembra quando Pedro estava em alto mar, a hora que ele vê Jesus, era Jesus que estava vindo, ele gritou que era o quê? Um fantasma. Então o medo, ele dimensiona as coisas. O medo, ele tem esse poder de pegar uma coisa pequena e tornar o quê? Grande. E eu lembro que ficava assim, a noite inteira, clac, eu falei assim, tem alguém aqui no quarto. Até que eu criei coragem para pular da cama, queridos, que eu não aguentei mais. E talvez uma hora depois, quando eu pulei, eu descobri que o cachorrinho tinha saído ali da corrente, que estava preso ali com a corrente, ele estava arrastando a corrente. Então ele arrastava a corrente e dava a impressão que era a cortina que estava abrindo. Eu pensava, alguém chegou no quarto. E era só um cachorrinho, querido. E falei assim, clac. Eu falei assim, alguém vai me pegar aqui agora. Alguém vai me pegar. Então o medo, ele faz isso. Então, segunda coisa, que traz um esgotamento dentro de nós, o medo. O medo, ele traz esse esgotamento. Outra coisa, coloca o versículo 4. Versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia, e foi se assentar debaixo de um zibro, e pediu por si a morte, e já disse, basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que ninguém. Terceira coisa, esse homem se isolou. Um dos sintomas de esgotamento é a pessoa começar a se isolar. Ele largou todos os outros profetas, se afastou e falou assim, eu estou sozinho. Já viu essa pessoa que faz isso? Ela abandona a igreja, ela abandona a sua família, ela abandona o grupo que ela pertencia, e depois fala assim, ninguém. E muitas vezes, querido, tudo isso é sintoma de quê? De um esgotamento. A pessoa se isola, a pessoa, ela fica ali encracolada, ela fica prisioneira, ela se isola, e a Bíblia fala que esse homem, ele saiu, um homem que, para mim, é o segundo maior profeta do Velho Testamento. Agora esse homem, ele se isola, ele fica sozinho. Outra coisa que eu vejo, coloca aí para mim, versículo 4, está aí e tal, essa versão está muito legal, se tiver outra versão, coloca para mim. Ele disse, já basta. Entrou no deserto a caminho de um dia, chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele, orou pedindo a morte, e disse, já basta, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que o quê? Do que os meus antepassados. Outra coisa, esse homem estava exausto, esse homem estava cansado. Quer ver uma outra coisa? A confusão que estava dentro desse homem. É um homem que estava confuso. Já viu aquela pessoa que está confusa, que não sabe o que ela fala? Primeiro esse homem foge para não ser morto, agora esse homem pede a morte. O que é isso? Confusão emocional. A pessoa está confusa dentro dela, ela não sabe o que ela fala, então há uma confusão ali dentro dela. Se você prestar atenção, né, ele fala, pediu para tirar a vida, ele tem uns altos e baixos, o coração dele é enganoso. Queridos, enganoso é o coração do homem. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, pastor, eu senti no meu coração, fala, cuidado, enganoso é o coração do homem. O nosso coração é enganoso, querido. Quem vai compreender o coração? Maldito o homem que confia no homem. Essa palavra maldito o homem que confia no homem, é o homem que confia no seu próprio eu, no seu próprio coração. Então aqui a confusão tal. Quer ver outra coisa? Ele fala, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Outra coisa, comparação. Uma pessoa que está esgotada, é uma pessoa que começa a comparar as outras pessoas, ela começa a olhar para ela, e olhar para a vida das outras pessoas. Queridos, uma das piores coisas que existe aqui, ele fala, ó, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Eu não sei, queridos, eu vou usar um exemplo como igreja, talvez a única célula que eu conheço, sem ser as células que eu frequento, é a célula da Luciana e da Cíntia, porque fazem aqui na igreja no mesmo horário que eu. Eu não conheço as outras células, porque eu não tenho tempo. Sabe por quê? Porque eu estou trabalhando.
Eu não tenho tempo de ficar comparando quem ganhou A, ganhou B, ganhou C, eu não tenho tempo. Se você perguntar quem está na célula, eu sei. Mas quem está na célula de A, de B, de C, eu não sei, porque eu não tenho tempo para isso. Sabe por que eu não tenho tempo? Porque o tempo que eu tenho é para trabalhar, é para gastar minhas forças com aquilo que eu creio. Mas tem pessoas que estão preocupadas em comparar com as outras pessoas, e eu entendo que cada pessoa, Deus dá uma porção diferente. Deus dá uma porção para você que Deus não deu para mim. Deus dá uma graça para você que não deu para mim. Deus deu uma graça para mim que não deu para você. E todos nós temos algo em Deus. Então você não tem que ficar se comparando com A, com B, a casa do fulano, com o carro do ciclano. Não, queridos. Quando nós olhamos para aquilo que Deus colocou na nossa vida, nós não temos tempo para isso. Isso é muito bom, queridos. Eu acho muito interessante, eu vou usar um exemplo. A Jéssica, que frequenta aqui a igreja, eu não sei se ela está aí hoje, ela faz bolo e tal, e ela fala assim, eu conheço várias pessoas aqui na cidade, que são boleiras de mão cheia. Ela até citou, ela fala assim, os bolos da Sara são incríveis. Eu não vou ficar me comparando, eu sei que aqui na cidade tem, mas eu também garanto o meu trabalho, mas tem bolos também, que as pessoas me perguntam, que eu possa analisar. E ela falou assim, olha, os bolos da Sara é uma delícia, tal, mas os meus também são bons. E quando você entende aquilo que Deus colocou na sua mão, querido, sabe, aquilo que Deus colocou para você fazer, então, não se compare. Então, outra coisa que traz esgotamento, quando você começa a olhar, coloque aquilo que Deus colocou na sua mão. Outra coisa, coloca para mim o versículo 10, olha só que tremendo, querido. E ele respondeu, tendo sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, os israelitas, rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares. Ele vem falando, o povo quebraram os altares, mataram os profetas à espada, sou o único que sobrou. Mentira, queridos, ele não era o único. Eu sou melhor do que todo mundo. Quando a pessoa se vitimiza, já viu uma pessoa que se vitimiza? Olha só, fulano faz assim, ciclano faz assim, eu sou o único que sou zeloso. Esse homem estava o quê? Se vitimizando. Uma das coisas que traz esgotamento é quando nós ficamos o quê? Vítima do sistema. Queridos, deixa eu só te falar algo. Ou você pode ser vítima, ou você pode transformar a sua história em sucesso. Lu, você me ajuda aqui, fazendo um favor? Você quer transformar a sua história em sucesso? Às vezes as pessoas falam assim, pastor, cheguei no fundo do poço. Falei, então toma água que a subida vai ser grande. E eu acho que a Adriane Galisteu, ela fala assim, no fundo do poço que eu já caí, tem uma mola que me joga para cima. Ela fala muito isso. Sabe, está no fundo do poço, toma água, respira, porque a subida vai ser grande. Ou você quer ficar lá no fundo. Às vezes você vê as pessoas falando, mas quando eu era criança, meu pai, minha mãe me abandonou, queridos. Abandonou, queridos. Mas você pode escrever a sua história diferente. Como que você quer escrever a sua história? Será que eu vou ficar vitimizando? Eu sou um pobre coitado, tal. Foi, queridos, mas Deus quer escrever uma nova história. A sua história pode ser diferente. A sua história você pode fazer de uma forma totalmente diferente. É tempo de nós termos uma visão diferente daquilo que Deus tem para a minha vida e sua vida. Então o esgotamento é quando nós vamos ficando vitimizando, as pessoas não fizeram para mim, ninguém veio, ninguém tal. Querido, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Eu contei isso aqui, não lembro onde que eu contei. O pastor Carlos fez, eu tenho, esse ano já vai fazer 20 anos, em fevereiro agora faz 20 anos que eu fui ordenado pastor, e eu tenho vou fazer 27 anos que eu sou convertido. Quem acha que eu tenho mais de 28 anos? 29. Sabe quantas vezes o pastor Carlos me visitou? Uma. Porque eu fiquei doente, fui internado naquela época que não tinha celular, não tinha
Não tinha celular, não tinha internet, não tinha WhatsApp. Aí eu sumi 10 dias, aí foi lá em casa para ver o que aconteceu. Foi a única vez, querido. Foi a única vez. E eu ainda não estava em casa. E as pessoas hoje falam, mas ninguém falou nada. Às vezes as pessoas acham que nós temos olho de Tandera. Eu não sei quem é da época aqui dos Thundercats. Quem é da época dos Thundercats aqui? Espada justiceira, dei-me a visão além do alcance. Queridos, a gente não sabe. A gente não sabe quem está no hospital, a gente não sabe quem perdeu alguém. Se ninguém falar, não tem como nós descobrirmos, querido. Não tem. Tem gente que até tem, que é desocupado, fica na internet 24 horas. Eu não tenho esse tempo, querido. Tem gente, se você perguntar, sabe tudo que todo mundo posta. Eu não sei. Se você me perguntar o que as pessoas postam, eu não sei. Às vezes as pessoas já falam assim, fulano postou isso, Beltrano postou isso, eu não sei, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, queridos. Porque esse tempo que eu podia ficar mexendo ali, na internet, ali, horas e horas, é o tempo que eu posso visitar alguém, é o tempo que eu posso ir no hospital, eu posso fazer alguma coisa. Eu não tenho tempo. Eu admiro se você tem esse tempo, o Senhor te abençoe com essas informações, né, Cid? Mas eu não tenho tempo. Às vezes as pessoas falam assim, mas você não viu o que eu postei? Você acha? Queridos, tem lá na minha rede social 4.000, 5.000, você acha que eu vou olhar um por um todo dia? Se eu começar de manhã, a hora que terminar 8 horas da noite, eu não acabei de ver tudo. Não dá, queridos, não dá. Então aqui, outra coisa que ele fez, ele se vitimizou. Esse homem fez comparação, ele se vitimizou. Outra coisa, a decepção. Esse homem ficou decepcionado lá no verso 10. Senhor, o Senhor não fez do jeito. Queridos, sabia que nas decepções da vida, Deus se mostra o maior Deus da nossa vida? Sabia que se não tivesse acontecido a tempestade, Pedro não teria visto a grandeza de Jesus ali? Sabia, se não tivesse a fornalha de fogo ardente, Sadraque, Mesaque e Abidnego não tinha visto o quarto homem de branco? Sabia ali, se Pedro não tivesse visto ali aquele mar em fúria, ele não teria visto a glória de Deus? Então tem coisas que vêm para manifestar a glória do Senhor na sua vida e na minha vida, porque se não fosse essas coisas, eles não teriam experimentado o sobrenatural. Foi nos momentos limites que Deus se revelou. E deixa eu te falar, são nos momentos limites da nossa vida que Deus vai se revelar na sua vida. São nos momentos limites. Foi quando o povo chegou ali de frente ao mar, no momento limite, do outro lado tinha Faraó. Foi no momento limite que Deus se manifestou. Talvez você chegou aqui, pastor, eu estou esgotado, eu estou no momento limite, então está na hora de você ver o sobrenatural do Senhor. Você pode levantar as tuas mãos e dizer, chegou a hora de ver o sobrenatural do Senhor, chegou a hora de ver o sobrenatural do meu Deus, chegou a hora de ver o que Deus vai fazer nessas últimas horas. Queridos, é no momento limite que Deus se manifesta. E aqui fala que ele viu, mas eu quero terminar, queridos, dizendo, quais são a cura para o esgotamento, biblicamente? Talvez você precisa procurar um profissional da saúde, você precisa procurar um médico, você precisa procurar uma ajuda psicológica, mas eu quero te mostrar biblicamente, como que Deus trouxe uma saúde emocional, para esse desgaste, ali de Elias. Coloca para mim o versículo 5, fazendo um favor, a cura do esgotamento. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, e de repente um anjo tocou ele, e esse aqui, queridos, é o Monte Sinai. Pastor, o que é o Monte Sinai? O Monte Sinai é o monte onde Deus revela a sua palavra. O Monte Sinai é o monte onde Deus entregou a palavra para Moisés. Eu quero te dizer que é onde Deus entrega a palavra, é o lugar que você vai descansar. Então o primeiro segredo é onde você vai descansar em Deus, mediante a circunstância, e Deus vai trazer uma palavra para a sua vida.
Talvez você está pensando, pastor, achei que você ia trazer algo. O Monte Sinai é o monte onde Deus entregou a palavra para Moisés, e é nesse lugar onde Deus traz um descanso para Elias. Olha só, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Sabe como que Deus vai trazer cura para o esgotamento na sua vida? Vai dormir, vai descansar. Você vai falar igual Davi: deito, durmo, logo pego no sono, acordei, porque o Senhor me sustentou. Você precisa dormir. Dormir aonde? Na palavra. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue? Quando aquela mulher sai correndo ali em Marcos capítulo 5, aquela mulher gastou tudo, ela entra no meio da multidão tal, ela vai chegando até Jesus, ela toca na orla. Sabe por que ela tocou na orla? Porque na orla era onde era escrito os mandamentos. Ela tocou na palavra. Enquanto você não tocar na palavra, você não vai aprender a descansar. Se você vê em Levítico era escrito os mandamentos na orla. Então ela não tocou em qualquer lugar, ela tocou na orla. É tocar na palavra. Deus quer que você toque na palavra. E nessa noite, você quer tocar na palavra, queridos? Outra coisa que eu coloquei aqui, primeira coisa, ela descansou, né? Autoconfiança. Versículo 9, coloca o versículo 9, fazendo um favor. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui? Segunda coisa, Elias desabafa. Elias abre o coração, ele desabafa. Ele abre o coração e começa a falar: Deus, eu estou cansado, Deus, tal. Sabe o que Deus fala para Elias? Nada, Deus só ouve Elias. Geralmente quando as pessoas vão desabafar, logo a gente quer retrucar as pessoas, mas aqui Elias, ele desabafa. Versículo 10, coloca aí o versículo 10. E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus. Aqui ele faz um desabafo, sabe aquela pessoa que desabafa? E depois olha para nós e fala assim: obrigado, pastor, o senhor foi muito bom. E vai embora. A gente não falou nada. Eu lembro um dia o jovem chegou e falou: eu quero falar com você, porque lá em casa. Terminou e falou: pastor, obrigado, tá? Foi muito bom falar com você. E vai embora. Elias, ele fez um desabafo, querido. Será que nós não temos que desabafar, não, querido? Aqui ele faz um desabafo, ele grita, olha lá, depois você lê. É a segunda coisa que ele faz. Primeira coisa é o quê? Para trazer cura no esgotamento. Fala comigo, qual que é a primeira coisa? Vamos lá, gente. Descanso, vai dormir. Segunda coisa, desabafo. Versículo 11 agora. E o Senhor lhe diz: saia e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor. Terceira coisa, aprenda a deleitar na presença do Senhor. Aprenda a descansar, aprenda a aproveitar os momentos na presença do Senhor. O deleite. Aí veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. E uma coisa que eu aprendi: será que não é tempo de nós ficarmos em silêncio para realinhar nossa identidade nele? E de repente ele ficou calado ali. Precisamos praticar agora o silêncio. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o Deus em secreto te ouvirá. Deus estava falando assim: Elias, coloca Mateus capítulo 6 em prática. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o Deus em secreto te ouvirá. Será que não é tempo de nós ficarmos calados, queridos? Será que não é tempo de você parar? Depois que ele desabafa, Deus fala assim para ele, ó: o Senhor lhe diz: saia e fica no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, separou os montes, esmigalhou as rochas, e o Senhor não estava no vento. Deus manifesta nos ventos, queridos? Vou perguntar: Deus manifesta nos ventos? Manifesta. Lá em Pentecostes ele manifestou no vento, mas aqui ele não estava nos ventos. Vamos lá, coloca o próximo para mim. Não, isso, pode deixar. Não, deixa o 11. Depois do vento houve um terremoto. Deus manifesta nos terremotos. Lá no livro de Atos, capítulo 16, veio um terremoto, sacudiu. Mas Deus agora não estava no terremoto.
não estava no terremoto. Versículo 12. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que está fazendo, Elias? Deus se manifestou numa brisa suave. Talvez há momentos que Deus quer que você fique calado, fica quietinho, deixa Deus fazer, deixa que Saul vai pular em cima da espada. E para terminar, queridos, para nós terminarmos agora, coloca aí o final para mim, fazendo um favor, para refletir e praticar. Para nós refletirmos e praticarmos essa semana, queridos, coloca aí o primeiro. Nunca coloque a sua esperança na circunstância, nos resultados ou na vida, mas coloque em Deus. Não coloque a sua esperança em resultado, nem sempre resultados quer dizer que Deus está nesse negócio, querido. Segunda coisa, nosso valor não está em sermos melhores que os outros, mas em sermos amados por Deus. Então não importa o que você fizer, você é amado de Deus, amém? E para terminar, há descanso e renovo para o esgotamento por meio do relacionamento com Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Feche seus olhos. Talvez você chegou aqui cansado, talvez você chegou aqui cansada nessa noite, talvez o seu coração está ansioso por algumas coisas dessa semana. Eu quero te dizer que há um descanso para a sua vida. Você que está aqui, você que está em casa, há um descanso para a sua alma, há descanso para você. Eu quero te convidar a você fechar seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Há um descanso para a sua alma, há um descanso para você. Talvez tenha algumas situações que você precisa resolver durante essa semana. Eu quero te convidar a você descansar no Senhor. Isso, feche seus olhos, e deixa o Espírito Santo falar com você. Eu quero te dar 1 minuto para você orar, você colocar a sua vida diante do Senhor. Talvez você nem saiba por que você está esgotado. Talvez são tantas situações da sua vida que você tem vivido, ali na sua casa, com seus filhos, com a sua família, com seus pais, são situações que têm te esgotado. Mas eu quero te dizer que essa noite é noite de descanso. Talvez o seu relacionamento com os seus filhos, relacionamentos com o seu marido, relacionamento com a sua esposa, mas essa noite é uma noite de descanso. Você vai aprender a descansar no Senhor. Isso, feche seus olhos, comece a orar. Isso, levante a tua voz e comece a orar. Enquanto a equipe de louvor está cantando, sabe, você vai orar. Só ore, ore, ore. Ore até que algo aconteça. Ore até que algo aconteça na sua vida. Isso, ore até que algo aconteça. Quando você voltar para casa, você vai dizer: Senhor, essa noite foi uma noite de renovo, porque o Senhor disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, esperando aqui, e eu vos aliviarei. eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando para fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Isso, queridos. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Diga ao Senhor: Eu só quero tua presença. Você pode se colocar de pé, queridos. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer
querido. Faça dessa canção sua oração nessa noite. Que a sua canção seja a sua oração. Peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, quero descansar em ti. Levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Ouça, ouça, queridos. Talvez você chegou aqui nesse lugar cansado, sobrecarregado. Faça como em Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o Deus em secreto te recompensará. Talvez essa semana você está precisando entrar no teu quarto. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o Deus em secreto te recompensará. O Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Talvez você entrou num esgotamento emocional, espiritual, cada um num nível diferente, mas é tempo de nós descansarmos, nos alinharmos, descobrirmos a nossa identidade no Senhor, como Ele fez com Elias. Descansa, se deleita. Será que não é tempo de você entrar no quarto e desabafar para o Senhor? Deus, estou frustrado, estou angustiado. Deus,
A minha vida está dessa forma. Foi assim que Deus curou o esgotamento espiritual de Elias. Descanso, desabafo e deleite. E o Deus em silêncio vai te recompensar. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que o Senhor durante essa semana traga um renovo sobre a sua vida. É só você que recebe. Dê uma salva de palmas e um brado de júbilo ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe.